Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa quinta-feira de retiro dos pastores da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense. Eu confirmo a cada momento meu agradecimento ao nosso querido executivo, pastor Bruno Festas, ao nosso querido pastor Luciano Cozendei. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento. Obrigado, pastor, pela possibilidade de estarmos aqui. Permanecem as orações pelo nosso querido presidente, pastor Marcos Lopes, que precisa das orações de cada um de nós e a sua família. E também deixo o meu abraço ao nosso presidente, pastor Vanderlei Marins, ao nosso querido pastor Sócrates, que sempre nos recebem com muito carinho, muita alegria, e cada um dos irmãos. É bom estar aqui, revendo amigos de turma tão especiais, pastor André Haroldo, pastor Odair, pastor Vital, pastor Hélio, muita gente querida, de longo tempo, pastor Felipe, pastor Paulo Roberto, pastor Álvaro, muita gente amada e querida, e é bom nós termos esse tempo aqui. Deixo aqui já o meu abraço para você da Segunda Batista de Rondonópolis. Hoje é o último momento de fala que tenho aqui para compartilhar algo da parte do Senhor com você e expresso aqui toda a minha alegria. Deixo o meu abraço da igreja, deixo o abraço da nossa sessão, o nosso querido pastor Samuel, lá é o nosso executivo, e o pastor Emerson, da Primeira Igreja Batista de Lucas do Rio Verde, nosso presidente lá, e deixo também um abraço da nossa sessão, que até pouco tempo era Centro-América, mas de alguns poucos anos para cá se torna sessão mato-grossense, da Ordem dos Pastores do Brasil. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. Se no primeiro dia nós refletimos sobre todos nós temos um Ebed-Meleque, e no segundo dia nós pensamos sobre o pressuposto que se Deus poderia nos plantar em outro tempo, Ele nos plantou nesse tempo, então nós somos os pastores para esse tempo. Corolariamente, há pastores para hoje, que são você e eu, que o Senhor reservou para esse tempo. Eu queria pensar nessa manhã sobre a necessidade da influência de Jesus continuar sendo permanente em nossa vida, consolidada em nossa vida. Há muitos influencers hoje em dia. Nós estamos nesse tempo que eu não sei, talvez a grande maioria de nós não imaginasse que fosse ter tanta influência digital formalizada nesse tempo. Influencer hoje é uma profissão, e-commerce é uma profissão muito rentável com quem trabalha com ela e outras coisas mais. A imagem hoje, financeiramente, vale mais do que nunca, uma imagem atrelada a um determinado produto, a um determinado serviço, Mas nesse torvelinho de ideias, nessa miscelânea de influências, pastores para hoje, com mensagens para hoje, precisam continuar sendo influenciados pelo homem chamado Jesus. E à luz do texto de João, capítulo 9, versículos 1 a 11, eu gostaria que pensássemos um pouco nisso, Deus assim nos permitindo. Diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa, preciosa e inesgotável palavra. Influenciados pelo homem chamado Jesus. Há pastores para hoje? Há. Você e eu e todo aquele que Deus vocacionar. Há mensagem para hoje? Há. Mas tanto os pastores quanto as mensagens para hoje, elas precisam continuar sendo influenciadas, dirigidas, besuntadas, repletas, embevecidas da presença do homem chamado Jesus. Eu pretendo trazer uma introdução sobre a questão da influência digital,
muito brevemente, para mergulhar no texto de João capítulo 9, versículo 1 a 11, e a partir dali tirar 4 lições sobre quando o homem chamado Jesus nos influencia, o que ele faz nos pastores para hoje, e fechar com uma conclusão, é o caminho que eu pretendo seguir, se Deus permitir, agora nessa manhã. Pode passar, por gentileza. YouTuber, Twitter, WhatsApp e tantas outras mídias, Instagram, TikTok, são mídias de influência digital muito poderosas hoje. Muito poderosas hoje. Existem muitos livros interessantes sobre isso. Ontem o pastor Lourenço Estélio Rega, com muito brilhantismo, ele mencionou a questão da pós-verdade. Existe um excelente livro de Matthew D'Ancona, um repórter norte-americano que publicou esse livro em 2018, chamado Pós-Verdade. Muito interessante. O jornalista costuma escrever bem. Ele escreve muito bem, descrevendo que esse tempo, depois de uma campanha presidencial norte-americana e depois da saída da Inglaterra do bloco comum europeu, tendo o termo pós-verdade como palavra eleita como palavra do ano do dicionário de Oxford em 2016, ele analisa esse tempo tão tresloucado, tão diferente como o tempo da pós-verdade. E é um problema para nós, porque nós não somos o povo da pós-verdade. Nós somos o povo da verdade. Então, como povo da verdade, vive na pós-verdade. Fyodor Dostoiévski, na sua terceira carta à baronesa von Wisine, disse certa vez, escrevendo a ela, a verdade é Jesus e Jesus é a verdade. O dia em que a verdade não estiver com Jesus, eu fico com Jesus, porque a verdade é abstrata, mas Jesus é concreto. A nossa verdade não é uma filosofia, a nossa verdade é uma pessoa, é a verdade revelada, é o Deus encarnado, é o próprio Jesus. É uma diferença entre essência e pertença. Jesus não tem apenas a verdade, Jesus é a verdade. Nós não apenas temos a verdade, mas a verdade nos tem. O próprio Cristo, o Deus vivo, habita em nós e Ele é a verdade real e genuína que está na nossa vida. Mas nesse tempo, falar sobre a absolutização da verdade, falar sobre verdade em si, para muitos é um devaneio, porque há muita gente hoje que relativiza a verdade. E as mídias digitais estão aí para isso mesmo, por causa do tempo da pós-verdade. E um problema mais sério se apropinqua de nós, se aproxima de nós. É que pesquisas realizadas com a geração Z, a geração Alfa, ou qualquer epíteto que ensina sobre essa geração, às vezes chamada de geração eu me acho, que é uma geração difícil de ensinar, que acha que sabe tudo, ou a geração nem, a geração que nem quer saber de trabalho, nem de estudo, nem de estágio, não é? Ou qualquer outro epíteto que ensina sobre essa geração, os dados das pesquisas nos trazem preocupações. Pode passar, por gentileza. A geração Z, nascida na segunda metade da década de 90, ela, a partir de 2 pesquisas de Live Streaming Yubo e a pesquisa de um determinado canal midiático eletrônico, aponta-nos preocupações, talvez. Uma pesquisa realizada com 2.246 jovens mostrou que 39% desses jovens da geração Z sonham em ser influencer. 16% sonham em ser ator, 11% em ser cantor e alguns outros em algumas demais profissões ou ocupações. Uma outra pesquisa realizada com 3.100 jovens da geração Z apontou que 75% deles têm o sonho de ser influenciadores digitais. Irmãos, o número é muito grande. 75% de pessoas querendo falar, querendo ser ouvidas, mas muitas vezes sem ter o que dizer. Nós, conforme mencionei ontem, já temos vários retiros e encontros de tiktokers cristãos e mais uma série de outras coisas que no exato momento em que nós estamos falando algumas coisas aqui, essa percentagem vai aumentando, novas tendências vão surgindo, mas a pergunta é como nós vamos tratar com isso se somos pastores para hoje e que mensagem traremos a essa geração que tem o sonho de ser influenciador digital? Quem nos influenciará? Qual será o maior impacto sobre a nossa vida? A tese central que eu trago, e já adianto, vou cristalizá-la e consolidá-la já, mas é que Jesus precisa continuar sendo o nosso influenciador principal, o nosso Senhor principal, o único Senhor das nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha no texto de João, pode passar. O cego de nascença é uma peculiaridade, essa história é uma peculiaridade do Evangelho de João. O Evangelho de João tem várias peculiaridades. É o Evangelho que fala muito sobre festa. O Evangelho que mais fala sobre festa é o Evangelho de João. É o único evangelho que menciona a festa das luzes, a Hanukkah. É o evangelho que mostra Jesus em Jerusalém diversas vezes.
É um evangelho que traz diversos vocábulos que não são tão recorrentes em outro evangelho. Agapau, filéu, o amor em suas diversas formas, o trespassar da lança, o Jesus como logos. Conhecemos esses vocábulos e sabemos bem. Mas ele apresenta peculiaridades, e uma das quais é o cego de nascença. O texto começa dizendo que Jesus, entrando, viu um cego de nascença. É uma das características do ministério jesuânico, não é? Ver aquilo que as outras pessoas não veem ou não desejam ver. Jesus olha para aquilo que as outras pessoas querem passar de largo. Jesus olha para aquele que as outras pessoas muitas vezes esquecem. Jesus olha para aquele homem cego de nascença. Os seus discípulos veem isso, percebem isso e perguntam a ele, a partir da sua mentalidade veterotestamentária, como talvez ele faz, Bildad e Zofar fariam como amigo de Jó. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? É interessante, não é? Os discípulos, eles trabalham só numa mentalidade binária. Há apenas duas hipóteses teológicas. Ou ele pecou, ou seu pai pecou. São as teorias que nós temos para essa situação. Já sabemos que Jesus, ele é mestre em trazer a terceira via. Fazia muito isso com os fariseus e com os saduceus que estão pensando nas respostas que dariam a Jesus até agora. E Jesus olha para ele e fala, olha, a A e B não resolve. Há uma terceira via que vocês não repararam. Nem seus pais pecaram, nem ele pecou para que ele nascesse cego, mas essa enfermidade está nele para que nele se manifestem as obras de Deus. Tendo dito isso, ele cospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos do cego. Muito diferente a ação de Jesus. Me parece, quando eu leio o texto e comparo com Levítico e comparo com outros textos, e vejo que Levítico diz que aquele filho que ele maldisser o pai, que ele brigar com o pai, que ele não obedecer o pai deve lhe cuspir no rosto, declarando-lhe como se fosse o maldito. E quando eu leio Gênesis 3,17, quando Deus diz, maldita é a terra por tua causa, e pressuponho que Jesus nunca deixa ninguém sem resposta, eu entendo que Jesus usa aquela forma de curar o cego pelo fato de que ele está respondendo de maneira concreta a terceira via que os discípulos não quiseram receber. Quando ele cospe na terra, se pensarmos em Gênesis pensando que maldita é a terra por sua causa, e pensarmos em Levítico falando que o pai deveria cuspir no rosto do filho, apresentando a ele, mostrando a ele como uma pessoa que fez um agravo, que desobedeceu, Jesus está dizendo, olha, essa enfermidade não é dele, nem dos seus pais. É uma enfermidade congênita. É uma enfermidade que vem por causa da maldição sobre a terra. Uma enfermidade que vem porque o homem está se degenerando desde que o pecado entrou no mundo. Mas quando ele pega aquela lama, coloca aquele lodo nos olhos do cego e o cura, ele está respondendo implicitamente, mas até sobre as enfermidades congênitas eu tenho poder para curar. Até sobre as enfermidades congênitas eu posso sarar. Mas não foi ele, nem os seus pais, que foram os causadores diretos dessa enfermidade, mas uma enfermidade congênita como fruto do pecado da humanidade. Ele cospe, faz lodo, bota nos olhos do cego e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele vai, se lava e ele volta vendo. Então me parece que essa história ela tem muito para falar sobre nós, sobre a influência que incide sobre nós, e que deve incidir sobre nós nesse tempo. E a partir daí eu penso numa lição central. Pode passar, por gentileza? Pastores para hoje são influenciados, ou devem ser influenciados, mais e mais, pelo homem chamado Jesus. Há pastores para hoje? Há, cada um de nós. Há mensagens para hoje? Há, a que Deus coloca em nosso coração. Mas pastores para hoje, mensagens para hoje, precisam, nesse pântano, ou nessa proliferação de influencers digitais, serem cada dia mais, continuarem sendo besuntados, repletos, cheios da presença de Jesus na sua vida para continuarem sendo influenciados por eles. Porque quando Jesus é o Senhor e influencia a nossa vida, à luz do texto bíblico, pelo menos 4 coisas acontecem. Em primeiro lugar, pode passar. Pastores para hoje devem conseguir ver as necessidades que alguns não veem e ir ao encontro delas. Versículo 1 diz que Jesus vê o cego. O cego de nascença não vê, obviamente, mas Jesus ele para e presta atenção naquilo que as pessoas não queriam prestar atenção e não queriam ver. Ele consegue ver aquele homem, ele consegue ver a sua necessidade. E mais do que nunca, num período, a gente nunca sabe ainda se pós-pandêmico, se mid-pandêmico, se ainda pandêmico, esse período que nós vivemos, um ano de 2022, ainda com resquícios de uma impetuosa pandemia que incidiu sobre nós em 2021, nós nos deparamos com aquilo
que o filósofo Byung-Chul Han, no livro que eu mencionei na terça-feira, escrevendo Sociedade do Cansaço, ele assim o denominou. É onde nós vivemos hoje, na chamada Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, ele diz que a Sociedade do Cansaço é caracterizada por ter saído da sociedade da disciplina para tornar-se uma sociedade do desempenho. Hoje nós não valemos o que somos, nós valemos o que fazemos, nós valemos a nossa produção. A igreja quer ver produtividade, as pessoas ao nosso redor querem ver produção. E muitas vezes nós queremos resultados rápidos e imediatos. A sociedade do cansaço, enquanto sociedade ativa, desdobra-se em uma sociedade do doping cerebral. O excesso da elevação do desempenho leva ao infarto da alma. Estamos fartos e cheios de informações. Multiplicam-se cada vez mais os informados, mas rarefazem-se os sábios a cada dia. Multiplicam-se as disciplinas do direito. O Brasil no mundo é o país que mais tem cursos de direito, mas rarefazem-se cada vez mais as disciplinas do dever. Se pensarmos em algumas disciplinas que alguns estudaram em cadeiras antigas, como Educação Moral e Cívica e OSPB, não vou entrar no mérito das discussões que inserem ou tiram as disciplinas do currículo, mas nós nos tornamos uma sociedade do desempenho, uma sociedade do direito. Esquecemos muitas vezes do nosso dever. E a proliferação da informação nos acaba gerando um doping cerebral. A gente sabe um pouco de tudo, mas a gente acaba sabendo basicamente muito de quase nada. Inverteu-se o enciclopedismo medieval para a especialização contemporânea e nós acabamos ficando rasos e incipientes. Você chegava na Idade Média e você estudava o trívio, sabia lógica, retórica e gramática. Todas as disciplinas orbitando em torno da palavra. Lógica, como pensar bem a palavra. Retórica, como falar bem a palavra. Gramática, como escrever bem a palavra. Você ia para o mestrado e estudava o quatrívio. Música, geometria, astronomia e aritmética. As partes mais exatas. E quando você chegava no doutorado, você ia estudar medicina, direito ou teologia. De maneira que quando você chegava no doutorado e ia fazer medicina, direito ou teologia, você já sabia lógica, retórica, gramática, música, medicina, geometria e astronomia. Sabia um pouco de cada área. E hoje, quando você vai se tornar médico, escolhe ser um cirurgião bucomaxifacial, a pessoa pergunta, você pode operar o meu joelho? Ele diz, não, eu opero boca. O meu braço? Não, eu opero boca. A minha perna? Não, eu opero boca. Estudei 11 anos para me tornar um cirurgião bucomaxifacial. Ele sabe muito, mas sabe daquela pequena área. Enquanto no enciclopedismo medieval sabia-se pouco, mas sabia de várias áreas. Se no medievalismo sabia-se menos, mas de mais áreas, e hoje sabe-se mais, mas de menos áreas, a gente sabe mais ou sabe menos? Sabemos mais, de menos. Mas se sabemos mais de menos, sabemos menos de mais. Então é mais ou é menos? É o paradoxo que nós vivemos. É a situação na qual nós estamos. Então, nesse tempo, a gente tem muita informação, mas a possibilidade de digeri-la, de trilhá-la, está cada vez menor. Os nossos cérebros não são mais cartesianos ou lineares. Eles não pensam mais, isso aqui é uma mensagem mais moderna do que pós-moderna, porque tem introdução, ponto 1, 2 e 3, e nesse caso 4 e conclusão. Pós-modernos não pensam muito assim, não pensam linearmente, cartesianamente, pensam randomicamente. A nossa cabeça não é como um grande PDF fechado. A nossa cabeça é cheia de hiperlinks, em que a gente começa a ler uma reportagem, tem um hiperlink sublinhado de azul, né? E a gente clica ali, e clica em outro, e a gente nunca termina um livro. A gente nunca termina mais uma reportagem, porque o nosso cérebro tornou-se randômico. Ele não é mais cartesiano ou linear. Nicholas Carr escreveu um best-seller em 2011. O que a internet tem feito com os nossos cérebros? E ele comprova estatisticamente, através de dados, como a nossa maneira de pensar mudou. O nosso poder de concentração mudou. Eu disse num congresso de 2018, e aqueles que estavam vão lembrar, que o nosso poder de concentração máximo hoje é de 7 minutos. Como eu já estou aqui há um pouco mais de 7 minutos, 2 sequências de 7 minutos, 14 minutos fazendo essa exposição, o seu cérebro, a partir de cada 7 minutos, ele dá uma viajada.
Você então entrou, pegou a introdução da mensagem falando sobre influência. Aí nos primeiros 7 minutos o seu cérebro deu uma viajada. Puxa, que mensagem maravilhosa que o pastor Assis trouxe ontem. Puxa, que palavra tremenda que o pastor Lourenço Télio Rega trouxe ontem. E quando eu voltar para a igreja, o que eu vou ter que fazer? Tem que pagar aquela conta, tem que ver se a luz está em dia e tal. Aí você viajou e voltou. Aí quando voltou, eu estava num outro bloco. Aí aterrissou. Aí deu 14 minutos. Aí você deu uma viajada de novo e depois volta. O nosso cérebro, ele é randômico. Ele está cortadinho, ele está segmentado, está mais fragmentado. A gente perdeu muito do nosso poder de concentração. E aí nós geramos quase que um doping cerebral. Lança-se ao trabalho para encontrar o prazer, mas falta relação provocando uma crise de gratificação, pois isso pressupõe o outro. O sujeito concorre consigo mesmo até se destruir no burnout. Então o filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, ele aponta que burnout é a patologia do século 21, porque enquanto nós nos lançamos ao trabalho e queremos ser produtivos, desprezando as relações, outro está falando conosco, e a gente está no zap, e a gente está no contato, e a gente está na frente da tela o tempo todo. Somos a geração presente mais ausente de todos os tempos, porque quando nós estamos aqui conversando com um camarada dos Estados Unidos, esquecemos a pessoa que está ao nosso lado, e quando estamos nos Estados Unidos, estamos do lado daquele camarada que estamos conversando via internet, e conversamos com o camarada do Brasil, e nós nos tornamos uma geração ausente do presente. E nessa ausência do presente, quando buscamos a gratificação do reconhecimento daquilo que fazemos, não temos quem reconheça, porque não estabelecemos relações e nos tornamos uma sociedade do cansaço e uma sociedade da frustração. Só que há um problema bíblico-teológico para resolvermos, porque a promessa de Jesus é outra em Mateus 11, 28 segmentos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nós já fomos a Jesus, mas nós ainda estamos cansados. Há um problema. Se Jesus disse, vem para mim, que eu vou levar o seu cansaço, e você vai tomar sobre mim o meu jugo, e a gente já foi a ele, mas a gente ainda está cansado, há um problema, que aponta algumas hipóteses. Primeira hipótese, Jesus está errado. A gente descarta. Jesus está sempre certo, ele é a verdade revelada. Então a gente descarta essa hipótese. Eu estou errado. É a mais provável hipótese. Então a hipótese provável é que eu ou tenha tomado o jugo de Jesus e esteja junto com o meu, e aí me gera cansaço, ou não tenha tomado o jugo de Jesus e esteja carregando o meu. Esteja carregando muita coisa, muita cobrança, muita informação, muita coisa que não é para eu carregar. E aí a gente se cansa, porque a gente está levando muita coisa que às vezes não é para a gente levar, e nos tornamos a sociedade do cansaço. A promessa do mestre é, venha, eu vou lhe aliviar, eu vou descansar um pouco. Mas talvez ele, na sociedade contemporânea, ele dissesse um pouquinho mais. Vem, toma o meu jugo, mas solta um pouquinho o celular, mas se desliga um pouco, se desconecta um pouco, que aí você vai sair um pouco mais desse cansaço. E aí eu vou te aliviar com mais tranquilidade, com mais facilidade, e você vai ter um renovo gracioso em nome de Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos prestar atenção às necessidades, e a necessidade é a nossa igreja e as pessoas ao nosso redor. E até nós temos nos encontrado cansados, porque estamos levando coisa demais que não é para a gente levar. Na pandemia, nós percebemos, a nossa realidade em Rondonópolis é outra. E na nossa realidade em Rondonópolis, quando o menino não vai para a escola, ele não tem um condomínio para brincar com os coleguinhas. Ele não tem muito contato com o outro que não seja muitas vezes na escola. Então a pandemia veio em março de 2020 e nós começamos a ver ali que em junho havia muita briga de pai com filho, estava vendo muito estresse, o pai também não tinha onde deixar, estava difícil a situação. E percebemos que as crianças elas estavam conseguindo seguir na pandemia. E a gente trabalhou com uma profilaxia muito interessante na igreja que permitiu com que houvesse em poucos casos. Deus foi misericordioso pela sua graça. E pensamos, o que nós podemos fazer para tentar ajudar essas crianças, para que não percam o ano letivo, para que a cabeça permaneça em dia, para que tenham uma socialização, para que não enfrentem um outro tipo de pandemia mental quando terminar a pandemia, tornando-se seres isolados e alienados do mundo. Sentamos, oramos e pensamos numa saída. Se o mundo do Pequeno Príncipe era o B612, Deus trouxe a nossa mentalidade, criarmos o B613.
que seria fazermos um contraturno na parte da tarde na igreja, com toda a prevenção e toda a profilaxia, para receber as crianças da nossa igreja para atividades lúdico-cognitivas, em que elas teriam matemática, teriam português, teriam os princípios evangélicos, princípios da palavra de Deus. Elas estariam juntos umas com a outras e não seria divulgado, seria só para aquelas crianças ali. Fizemos o B613 a partir de junho de 2020 e fomos até 2021. Irmãos, foi uma experiência muito interessante, muito boa. As crianças, elas puderam ali se desenvolver mais, elas puderam manter a socialização, criaram um elo muito interessante. E eu estou falando de uma faixa, de um recorte aí de 3 anos de idade até cerca de 12, 13 anos de idade. Colhemos os frutos disso. Quando nós chegamos em julho de 2021, o número de batismo de juniores entre 10, 11 e 12 anos foi um número que nós nunca tínhamos visto e experimentado na história da igreja. E eles criaram um elo de relação extremamente forte, uma necessidade que nós vimos naquele momento. Há necessidade na sua comunidade, há necessidade na sua igreja. E quando nós somos influenciados pelo homem chamado Jesus, nós conseguimos enxergar essas necessidades e ser instrumento de Deus para aquelas pessoas que ali estão. Você, como um pastor, para hoje, Deus tem lhe aberto os olhos mais ainda nesse retiro, mais do que tem feito ao longo de sua trajetória ministerial. E quando você voltar para a sua comunidade, para a sua igreja, você vai ver ali muitas coisas que Deus vai mostrar, trazendo graça e criatividade para você ser um instrumento de Deus para renovo daquela comunidade, fortalecimento em nome de Jesus. Segundo lugar, quando nós somos influenciados pelo homem chamado Jesus, pastores para hoje, eles têm um bom fundamento para saber reorientar acerca de assuntos com implicações e deformações teológicas. Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? A nossa teologia nos ensinou assim, Jesus. Há uma hipótese binária, A ou B. Só temos essas hipóteses. E Jesus diz, gente, não é nada disso. Não é A ou B. Existe uma terceira via que eu quero esclarecer e quero apontar para vocês. Nesse tempo nós precisamos mais do que nunca estar junto com o homem chamado Jesus, aprender com a revelação da sua santa palavra, porque os ensinos deformados da palavra de Deus sempre têm se multiplicado. A teologia da livre graça, a Vida Nova publicou agora um excelente livro do Wayne Grudem, falando sobre isso, não é? Um tipo de teologia que chega aqui e dinamita o arrependimento e também a necessidade de evidenciar a conversão por meio de boas obras. Não entende a compatibilidade entre salvação e entre boas obras. Evidentemente, todos sabemos que não fazemos boas obras para a salvação, mas porque somos salvos, nós frutificamos e fazemos boas obras, não é? Mas essa teologia da livre graça já chegou muito forte em Minas Gerais. E tem chegado aqui também no Rio de Janeiro. Já está aí. E também, por exemplo, a inteligência artificial, com muitos cientistas já propondo que a inteligência artificial ela tem conseguido prever o retorno de câncer em algum paciente e também tem feito uma leitura de diagnóstico muito precisa. E qual é o problema da implicação ético-teológica sobre isso? E pastor Lourenço Estélio Rega é doutor no assunto e pode expô-lo muito melhor do que eu, de uma maneira mais precisa nesse mistério. O perigo é que a inteligência artificial ela pode chegar ao momento em que ela aponte que é melhor morrer do que viver com a sofreguidão que aquela doença pode causar. E se chegarmos a um ponto tal como esse, quais talvez serão os índices de eutanásia? Quais serão os índices de suicídio que poderão se aproximar de nós? Eu acho que se você tiver um tempo, vale a pena você comprar os 9 titãs da inteligência artificial, de Amy Webb, AMYWEBB. A Amy Webb ela analisa os 6 grandes titãs do Vale do Silício, Amazon, Facebook, IBM e alguns outros, e os 3 grandes titãs chineses, Tencent, Baidu e Alibaba, em que essas grandes empresas que capitaneiam a inteligência artificial no mundo, elas têm estado muito mais avançadas do que nós imaginamos, e ela testa o cenário leve, o cenário moderado e o cenário difícil que nós podemos nos encontrar em curto, médio e longo prazo. Os 9 titãs da inteligência artificial de Amy Webb é excelente leitura para nós, pastores para hoje, pastoreando nesse tempo. Quando nós pensamos em relação de pastores para hoje ter fundamento para saber orientar acerca de assunto com implicações e deformações teológicas, eu lembro de recentemente que uma pessoa muito querida lá na igreja chegou um pouco desesperada, porque o seu filho, durante 2 anos, ele
procurou não se relacionar fora de casa, nenhum contato fora de casa, profilaticamente prevenindo-se por causa da pandemia. Mas esse menino entrou em contato com religiões diferentes. Crente, genuíno, convicto, mas há 2 anos atrás ele se converteu à fé Bahá'í. E a mãe não sabia. E a mãe foi ao gabinete junto com sua família, desesperada, e falou: pastor, meu filho, semana passada, veio com essa novidade, disse que se converteu à fé Bahá'í. Não pode, não tem como, meu filho é criado junto conosco, dessa maneira, evangélico, crente, direitinho, certinho. Como isso aconteceu? Isso não pode acontecer, etc e tal. E falou, e conversou, e mencionou. E eu falei, não, fala para o seu filho vir aqui, fala para a gente conversar. E o filho dela foi lá, nós começamos a bater um papo. Eu falei, ô fulano, por que você foi para a fé Bahá'í? Quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, a fé Bahá'í era muito instalada ali em Copacabana, aí em Botafogo. E pediram em 2010 para eu fazer uma visita a um pessoal da fé Bahá'í para um processo de evangelização. E eu já tinha um conhecimento prévio das premissas dele. Conversando com ele, eu falei, por que você foi para a fé Bahá'í se você disse que era crente? Não, pastor, fui para a fé Bahá'í porque lá eles me dão a liberdade de pensamento, lá eles prezam um pouco mais pela humanidade, lá as minhas dúvidas não são malquistas, eu posso fazer perguntas e não ser mal compreendido, lá a gente olha para a humanidade como uma grande irmandade de uma maneira geral, etc. Ele elencou uma série de pontos e eu falei, perfeitamente. Falei, mas e você teve alguma chateação na igreja? Então, não, pastor, na igreja eu não tenho amigos. Ele era de uma outra comunidade de fé. Falou, na igreja eu não tenho amigos, fiquei 2 anos trancado em casa, ninguém me mandou um zap. E eu resolvi ir para a fé Bahá'í, experimentar um pouco mais de diferença. Eu falei, tá certo. Falei, olha, você quer ler um livro? Dei um livro para ele, de Peter Kraft, Sócrates e Jesus. Falei, dá uma lida nesse livro. Você gosta muito de filosofia, semana que vem a gente conversa sobre esse livro. Fui marcando uma sequência com ele. Ele falou, mas espera aí, pastor. Eu vim aqui no seu gabinete, o senhor me dá um livro para ler, para a gente, semana que vem, conversar. O senhor fala da fé Bahá'í, o senhor não confronta a fé Bahá'í. O senhor conversa bastante comigo e aquece, mas eu pensei que a minha mãe tivesse falado com o senhor e tentado fazer com que o senhor, de todas as formas, fosse me demover do pensamento de ser fé Bahá'í. Ela não fez isso? Falei, fez. Ela fez isso. Falei, mas uma coisa é o que ela pediu para eu fazer e outra coisa é o que você precisa. Falei, na realidade, irmão, o que eu tenho visto é que as suas ponderações são lógicas e racionais. As suas ponderações são coerentes. O único ponto que eu discordo de você é o tipo de evangelho que você foi apresentado. Você foi apresentado num tipo de evangelho, num determinado grupo, em que me parece que você entendia que não era possível fazer perguntas. E isso é possível. John Stott já fala, crer é também pensar. Você foi apresentado a um tipo de evangelho de religiosidade. Você foi apresentado a um tipo de evangelho que, na realidade, é muito melhor e muito superior àquilo que você me descreveu. Então, o que eu sinto é que o evangelho que você foi apresentado é um evangelho que exatamente não está muito centrado na Escritura. E que você preferiu a fé Bahá'í, que os pontos que você procura estão no evangelho. O que eu gostaria só é ter uma oportunidade de apresentar o evangelho para você da maneira como o evangelho é. Primeira semana deu Peter Kraft para ele ler, a segunda semana dei pós-verdade, terceira semana, e ele indo no culto, domingo à noite, quarta-feira, domingo à noite, quarta-feira. Quando foi no terceiro domingo à noite, daqui a pouco fiz o apelo, veio ele à frente. Eu fiquei emocionado, gostava muito do menino, dei um abraço nele. Falei, glória a Deus que você está aqui, que você se reconciliou. Irmãos, o que aquele jovem ele precisava, na realidade, não era conversão à fé Bahá'í. O que aquele jovem precisava, na verdade, era entender o evangelho de maneira clara e alguém que detectasse as implicações de deformações teológicas que incidiram sobre ele. Há pessoas nas nossas igrejas que passam mais tempo sendo influenciadas pelos influenciadores digital do que vendo o seu sermão e o meu. Ela vai passar meia hora ouvindo o nosso sermão quarta-feira. Ela vai passar 40 minutos domingo de manhã e 40 minutos do domingo à noite. Então ela vai passar umas 2 horas e pouca, se presta bem atenção na mensagem, influenciada por nós. 2 horas e pouca, talvez seja o que ela gasta no Insta por dia. Por dia. Então a carga sobre ela é muito mais pesada do que nós podemos colocar. Agora, o que nós podemos fazer é estar atentos, se observar e detectar quais são as influências teológicas deformadas que estão incididas sobre essa pessoa. Pastores influenciados pelo homem chamado Jesus, nesse tempo, precisam ter o olhar arguto para ver as implicações e deformações teológicas que estão acontecendo e tentar redirecionar aquelas pessoas. Leia, continue lendo, mergulhando bastante e tentando fazer essa reorientação teológica como Jesus fez com aquele homem cego de nascença.
Terceiro lugar, pode passar por gentileza. Pastores para hoje devem buscar de Deus o novo e diferente para este tempo difuso, mas sem invencionice. João capítulo 9, versículo 4 a 6. Jesus cospe, faz lodo, coloca nos olhos do cego e o cura. Devemos buscar o novo e o diferente para esse tempo, mas não reinventar a roda. Não nas metodologias tresloucadas que às vezes vêm como pacote pronto para nós. Não. Pastor Neander disse terça-feira à noite. A gente mergulhar no texto e cavucar o texto e refletir sobre ele e depois consultar os comentários, mas gastar a nossa mente, mergulhar nela cada dia mais. John Stott ele nos lembra, não queria também pensar, não é? Que um caçador para abater a caça, ele mira na cabeça. Porque nesse mundo nós estamos numa batalha de ideias e tentam pegar a nossa cabeça. Estamos pastoreando um rebanho que muitas vezes está com o corpo dentro da igreja e com a cabeça fora dela. O tipo de cativeiro que nós enfrentamos nesse tempo não é um cativeiro físico, mas um cativeiro ideológico, onde simplesmente tentam sequestrar a mente dos nossos jovens, em que ele está com o corpo dentro da igreja, mas a maneira dele pensar é uma maneira completamente alienada da palavra de Deus, uma maneira completamente diferente, uma maneira completamente fora. E Jesus ele buscou o novo e o criativo para o seu tempo sem invencionice. Amy Bounds nos lembra, enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Explicando isso para os seus, Jesus, em Mateus 13:52, disse: todo bom escriba é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, tu tesourou tu, do tesouro dele, kainá, kaipalaiá, coisas novas e velhas. Kainá não é neós. Você tem no grego kainá e neós. Neós, cronologicamente novo. Kainá, qualitativamente novo. Então Jesus está dizendo, todo bom escriba é semelhante ao pai de família que tem no tesouro dele coisas novas qualitativamente falando. Coisas novas em qualidade e coisas antigas. No retiro de pastores nós conseguimos muito essa conjugação. Cantamos situações dessa vida do Logos, mas cantamos um cântico de Gabriela Rocha. Cantamos o 154 firme nas promessas, mas cantamos uma música nova. Temos pastores de uma geração mais entrada em dias e temos gerações mais novas aqui representadas. E nós gostamos muito disso, porque há um intercâmbio de informações muito rico, há muita riqueza aqui, muita riqueza aqui. Agora, essa riqueza nos gera um tesouro. E esse tesouro, por que é um tesouro muito grande e muita riqueza aqui? Porque há coisas antigas e coisas novas que nós, erigindo sobre esse edifício, com firme fundamento, conseguimos ver uma boa construção. E o nosso desafio é pegar isso e levar para a igreja, pensando o que nós podemos manter de pilares fundamentais, porque Salmo 11:3 diz, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, então eu tenho que manter firmes os fundamentos inamovíveis, firmes, mas eu preciso também no novo. Então como eu posso criar um tesouro e ter coisas novas e coisas velhas? Nesse período, quando nós chegamos lá para a igreja, uma leitura que nós fizemos, foi uma leitura que tínhamos muita gente chegando para a igreja e precisava dos fundamentos. E muita gente já antiga de igreja, que precisava de algo mais sólido. Falei, Senhor, como é que nós vamos fazer? Nós redimensionamos a escola bíblica dominical e chamamos ela de Universidade da Bíblia. Nós temos duas classes que funcionam quinzenalmente, dois conteúdos. A primeira semana de primeiro e terceiro domingo, funciona a classe introdutória, funciona o Fundamentos da Fé. No segundo e quarto domingo, funciona o Discipulado no Profundo. No Fundamento da Fé, nós estudamos o Credo dos Apóstolos linha por linha. Quem é Deus, quem é Cristo, correlacionando com a palavra, examinando precisamente a palavra de Deus. O ministro de 8 às 9. De 9 às 10, o pessoal se fraciona em pequenos grupos. Mas há um estudo da Bíblia, de 2 capítulos do Novo Testamento por dia e um capítulo ao domingo, em que cada um da classe tem que trazer o resumo de um capítulo, para incentivar o pessoal a ler aí um pouquinho mais. E depois o pessoal volta de 10 às 11, trazendo os resultados. Na parte de Discipulado no Profundo, nós trabalhamos com as coisas contemporâneas, Revolução 4.0, inteligência artificial, burnout e tantas outras coisas mais necessárias para a contemporaneidade. Para que, como Howard Hendricks diz, não é? O bom professor tem que dar de comer tanto a girafa quanto a formiguinha. Então, para que a girafa coma, mas para que a formiguinha também coma. A gente procurou fazer essa mescla. Temos uma classe de candidatos a membros, para que a pessoa, quando chegar, ela entenda em 4 etapas. Primeiro, quem são os batistas. Primeiro, quem é um cristão. Segundo, quem são os batistas. Terceiro, quem é a segunda igreja batista de Rondonópolis. E quarto, filosofia de ministério.
Se a pessoa entende que deve permanecer ali mesmo, então ela permanece conosco. Quem para batismo, quem para reconciliação, quem para carta, quem para aclamação, vai para lá. No tempo de pandemia, os nossos idosos não podiam vir à igreja. Nós pensamos, como nós vamos alcançar os nossos idosos? Criamos um projeto chamado Musicofilia. Musicofilia é o amor através da música. E nós íamos com um coral na casa do idoso, ficávamos do lado de fora, o idoso do lado de dentro, dois tocando o violão, aquele coro cantando, buscando aquela música do Prisma, de Isaías 49:15, ainda que demore ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, para dizer que Deus não esqueceu daquela pessoa, daquele idoso e de cada um de nós. E de 2 em 2 meses fomos à casa dos idosos para tentar manter nele a chama viva e a comunhão ali intensificada. O novo com o velho, sair e cantar o novo, música do Prisma, Isaías 49:15, antigo, você ter uma classe com inteligência artificial, com a discipulado profundo e fundamentos da fé nova, porém, formato, horário, antigo. Então a mescla da coisa antiga com a nova. Pastores para hoje com mensagem para hoje precisam ser como esse bom escriba, ter o novo e diferente para esse tempo, difuso, mas também não inventando a roda, tentando ver qual é a necessidade do rebanho e trazendo isso como Jesus fez. Mas em quarto e último lugar, pode passar por gentileza. Pastores para hoje, eles devem assumir o seu papel de dar uma palavra de direção ao povo. Jesus diz, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Principalmente nesse período de resquício de pandemia, de final de pandemia ou pós-pandemia, repito que não sou a pessoa hábil para dizer sobre isso, ou para falar sobre isso, mas nesse momento em que nós vivemos, o nosso rebanho precisa de direção. E de uma forma ou de outra nós vamos ter que assumir o ônus de dar uma palavra para eles, como diz Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Como diz Estevão sobre Moisés, mesmo que os seus irmãos não o entendam. Muita gente vai redarguir, muita gente não vai aceitar talvez alguma palavra de direção que a gente vai dizer, vá por esse caminho ou por aquele caminho. Mas irmãos, as nossas ovelhas neste momento, tão difuso, com tantos influencers, com tantas mensagens, com tantas influências incendidas sobre ela, conforme as estatísticas que o pastor Lourenço Estélio Rega mostrou ontem, com tantos números sobre elas e com tantas coisas sobre ela, eles estão esperando alguém que dê uma palavra de orientação. Desmond Tutu, no seu livro Deus Não é Cristão, ele foi eleito para a comissão de transição no período de apartheid na África, no momento em que pessoas que tinham perdido parentes e entes queridos estavam dizendo o que nós vamos fazer com aqueles que mataram nossos entes queridos no regime do apartheid. E ele fez uma proposta, que substituamos a justiça retributiva pela justiça regeneradora. A justiça retributiva é a lei de Italião. Bateu, levou. Matou, vamos matar. Enquanto a justiça restauradora é a justiça do perdão, a justiça da graça. E Desmond Tutu disse, nós podemos promover um genocídio, um vaticídio geral e provocar uma nova guerra civil na África do Sul se nós dermos a lei de Italião, olho por olho, a justiça retributiva. Mas nós podemos pedir a Deus que nos dê graça, pedir a Deus que haja com sua misericórdia e trabalhar com a justiça restauradora, tentando restaurar a vida dos algozes, mostrando a eles o poder e a graça de Deus. Desmond Tutu foi ouvido e a África do Sul foi impedida de ingressar em uma outra guerra civil por causa da palavra daquele homem. Irmãos, as pessoas estão esperando uma palavra sua, uma palavra minha, uma palavra nossa. Não é tão simples, porque quando nós falamos, nós nos comprometemos com a palavra que sai de nós. Sêneca, não é? A palavra que está dentro de ti é tua serva. A palavra que sai de ti se torna a tua senhora. Jesus, Mateus 12, 34 a 37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, quando nós falamos a palavra, nós nos amarramos com ela. Mas só que o nosso povo, assim como aquele cego de nascença, estava precisando ver. Nosso povo
está precisando de palavra de direção e de esclarecimento nesse tempo. E pastor, Deus está enchendo você novamente nesse retiro de uma palavra de direção, de uma palavra de graça, de uma palavra de orientação, para ir com a botija cheia do azeite, para ir com a vasilha cheia de mensagens e compartilhar com o seu povo uma palavra de direção de Deus para aquele rebanho que precisa. Não tenha medo, vá e compartilhe no poder e na unção do Espírito Santo. Conclusão. Quero buscar Thomas Carlyle na conclusão, quando há uma história do seu biógrafo sobre ele, quando menciona que Thomas Carlyle escreveu o clássico A História da Revolução Francesa à mão, antes do computador ou máquina de escrever. Depois de 3 anos de pesquisa, ele escreveu 1.500 páginas. Desafio para a gente hoje pensar nisso, né? Um manuscrito assim. Ao entregar para John Stuart Mill para revisão e edição, o mesmo deixou em um cesto sobre a mesa para ler à noite à luz da lareira, mas a empregada supôs que seria papel para acender a lareira. Queimou. Inconsolável, Thomas Carlyle chafurdou-se em depressão profunda, e durante a sua depressão ele observou um homem trabalhando ininterruptamente durante 3 semanas, 8 horas por dia, em um muro que foi derrubado. E ele pensou: se o homem pode reconstruir aquele muro, eu também posso reescrever e posso refazer a história. 2 anos depois, ele publicou a obra clássica da literatura histórica, A História da Revolução Francesa. Se Thomas Carlyle, depois de ter o seu manuscrito de 1.500 páginas queimado, lançou seu desafio de reescrever e reeditá-la e publicou e impactou o mundo com a sua publicação, por mais, talvez cansados que nós tenhamos chegado a esse retiro, com mais desafios que se apropinquaram de nós, por mais questões que hajam em nossa cabeça nesse período pandêmico, eu gostaria que você sempre pressupusesse e saísse daqui lembrando: há pastores para hoje, há mensagens para hoje, sim. Deus separou você para esse tempo para hoje. Deus está te enchendo de mensagem para te dar um renovo e para que Thomas Carlyle recomeçou a escrever aquela obra, você volte, reescreva mais um ano na história daquela igreja, reescreva mais um dia na história daquela igreja, reescreva mais um tempo de ministério na história daquela igreja, reescreva e use e deixe-se ser instrumentalizado pelo uso do Espírito Santo de Deus na história daquela igreja e volte lá para aquele lugar, vencendo e para vencer com a graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.